Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que bom ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para você acessar os canais do Scusselcast no YouTube e Spotify. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e, é claro, ativa o sininho das notificações. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Eu também quero falar dessas obras de arte maravilhosas do artista, escultor em pedra Bento Gonçalves e Mauri Menegotto, o Goto. Quem quiser conhecer mais sobre as obras dele, acesse o descritivo desse episódio e ali você vai encontrar os contatos, as redes sociais, o site do Mauri Menegotto e vai poder adquirir as obras dele também. Eu preciso também fazer um agradecimento especial aos apoiadores do Scusselcast, Lojas Cadoro, Rede de Hotéis da Londer e Ourives Casa dos Reparos. São eles que nos ajudam a manter o Scusselcast firme e forte, cada vez com mais convidados e com mais assuntos diferentes. Neste episódio, eu trago ela aqui, minha convidada especial, Gisele Fedrigo, a vocalista da banda Rock Lady. Tudo bem, Gi? Como é que você tá? Moisés, eu tô muito feliz de estar aqui. Tu sabe que, em primeiro lugar, eu sou tua fã, né? Que legal, que bacana. Sempre externei isso. E tá participando de um podcast com a notoriedade, né? E a... me embananei. Vai firme, vai firme, vai firme. Mas com a notoriedade e com o respeito que tá tendo e com toda essa gente bacana que já tá passando por aqui, eu me sinto honrada. Muito obrigada, tô muito feliz, um pouquinho nervosa, porque é meu primeiro podcast. Certo, tenho certeza mas que vai sair super bem. espero contribuir um pouquinho na vida musical que eu já participo, né? Legal. E acho que vai ser bem bacana. Tu não precisa ficar nervosa, tu te solta como se tu estivesse no palco, né? Porque no palco eu tenho certeza que tu não fica nem um pouco nervosa ou fica ainda. Não. Aquele friozinho na barriga sempre dá. Até porque se não der o friozinho na barriga, eu acho que paramos por aí. Certo, né? tá certo. Mas assim, eu sempre digo que baixa uma entidade em mim e a coisa flui. E eu acho que é assim. Tu sabe que eu também, aqui, em todo episódio, eu sempre, quando eu tô vindo pra cá, eu penso, puxa, tal pessoa, eu tô um pouquinho nervoso, mas esse nervosismo, ele é bom até certo ponto, porque quando tu acha que tu sabe tudo, que tu conhece tudo, que tu vai te sair super bem em tudo, parece que tu não dá tanta importância quanto se tu fica com aquele sentimento, assim, um pouquinho de nervosismo te motiva, vou fazer um baita no episódio, né? Mas eu tô muito feliz de te receber aqui. Tenho certeza que nós vamos falar da tua história, da música, como é que começou. Então eu vou passar para ti, como é que começou tudo isso, hein? Banda Rock Lady, eu tenho visto uns vídeos teus aí no Instagram, no YouTube, em outros programas aí, no Garagem também. E é muito massa te ouvir cantar, ouvir a banda tocar, né? Como é que começou isso? Em que idade tu começou a gostar de música? Tu tem formação em música, né? Sou formada em música, sim, Certo. com especialização em ritmos brasileiros. Que legal, cara. E tudo isso, sabe que eu estava fazendo uma retrospectiva? Porque falar da gente é muito complicado, né? A gente fala muito de outros assuntos, mas quando a gente fala da gente, a gente até tem que fazer um remember, né? Que a gente não se dá conta de tantas coisas que já aconteceram na nossa vida. Mas hoje eu me lembrei de como começou. Quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu tenho uma tia minha que mora em Porto Alegre. E ela ligava na casa da minha nona, que a gente morava junto com a minha nona no interior, e cantava uma música do Lionel Richie, que era Say You, Say Me. Então, lá do outro lado, ela fazia assim, Say You, e eu, She Me. Ali começou a história do canto. Legal. E o meu padrinho, ele era DJ na época. Sabe aquela época dos flashbacks? Imagina, lá em 80, até 85, 86.
Então, eu sempre tive um embasamento muito rico de música. A minha mãe e meu pai sempre gostaram de músicas com categoria, Bee Gees, ABBA, Van Pô, Halen, só coisa só bacana, coisa né? boa. E eu fui Que legal. crescendo ouvindo isso. E lá pelos meados de 9, 10 anos, eu já estava na escola, né? Um padre da localidade do interior sugeriu que a gente fizesse aula de violão. Tu é de que lugar de Bento Gonçalves? Eu sou de Bento Gonçalves, nasci aqui na cidade, morei até os 2 anos no bairro Botafogo, naqueles prédios do lado do Apolo. Sim, atrás ali. E isso, Aham. aí depois disso a gente foi morar no interior, que é lá Ah, na tu linha nasceu na Alcântara. cidade e depois tu foi pro interior. Eu achei que tu tivesse nascido no interior. Não, eu nasci na cidade e Tá depois fui certo. pro Que interior. mudança, né? É uma mudança e tu sabe que hoje é tão comum para mim morar lá na linha Alcântara, que é uma localidade do distrito de Faria Lemos, e vir para a cidade Uhum. sempre, toda hora, que eu não acho É longe. pertinho. Tu vai olhar dá o quê? Uns 15, 16 quilômetros lá Olha, de em baixo, 15 20? É, minutos tá eu. na cidade. É, isso aí, eu tô na cidade. Porque Legal. eu pego o BR, né? Então não Aham. tem trânsito. E tu estudava onde naquela época? Na escola de Faria Lemos, no Lá em Ângelo Faria Lima. E o Piamolé. padre era professor lá? Não, O nada a ver. padre era padre da Ah, localidade. entendi. Ele, claro, tocava violão, que na época foi o padre Nivaldo. Hoje ele nem mais é Aham, padre, né? aham. E ele começou. E aí todo mundo, imagina, todo mundo da escola Queria fazer queria violão. fazer violão, mas eu jamais tinha noção de que eu iria conseguir tocar violão. Porque o violão, ele é um instrumento que ele não te dá nada pronto. Tu tem que fazer tudo nele, né? O acorde, o ritmo. Eu disse, bom, não tinha violão. Aí eu consegui um violão emprestado do meu tio, esse mesmo tio O de Porto DJ. Alegre. Não, Não, de não Porto era Alegre de que Porto Alegre. cantava para mim. Certo. Ele me emprestou e começou. Uhum, E daí só foi, né? Aí eu descobri que poderia dar certo. certo. E aí, com 13, 14 anos, já comecei a dar aulas Com 13, 14 anos. de Mas violão então, dos 9, 10 ali, quando tu começou, tu te dedicou pra valer. para valer. Tu E aí sabe tu que... fez aula só com esse padre aí, ou tu procurou Não, cursos aí e o tal? padre ele ficou um período, até quando ele disse assim para nós, gente, o que eu sabia ensinar para Eu vocês, ensinei. eu ensinei. Então agora eu vou trazer um outro rapaz que toca para poder vocês terem continuidade. Certo. E aí veio o Ronaldo, que era um outro professor, que inclusive ele é músico na cidade e toca até hoje. E aí que deslanchou o negócio, porque daí ele Certo. começou a mostrar outras músicas para nós. E da turma lá de Faria Lemos, tal, que tocava contigo, teve gente que deu seguimento lá, ou que tu Teve. saiba, assim? Inclusive, um desses amigos meus que começou a tocar comigo, era o guitarrista da banda, o Janquiel. O Janque. Isso aí. Conheço o Janque. Então, o Janquiel é um baita de um É guitarrista. verdade. E depois que nasceu a filhinha dele, ele não conseguiu mais acompanhar a banda. Entendi. Mas eu fiquei muito triste pela saída dele. Porque, assim, é conexão, né? Aham, Tu tem que ter uma afinidade musical para a coisa fluir. certo. Então, foi o Janquiel que seguiu carreira. Teve o falecido Arley Petroli também, que era Sim, eu lembro da um lei. cara incrível, um Aham. guri incrível, mas acabou falecendo afogado, né? Foi uma grande perca para nós. O Cassiano, o Bufão, é um grande baixista. Que legal. Hoje ele não tá mais tocando assim na noite, né? Mas é um excelente violonista, baixista. E eu acho que desses foram os únicos que continuaram. E eu, né? Única menina. Ali, com 9, 10 anos era que época? 80, 90? 90 e alguma coisa? 94, por aí, E eu tu acho. tem alguma música dessa época que tu lembra, assim, quando A primeira começou, música que a gente... um trechinho, alguma coisa? A primeira música, tu vai até achar engraçado, mas assim, quando eu me dei conta que eu ia conseguir, foi uma infantil, né? Assim. Aquela música. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acuda, 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 bandeira nacional. Aí que eu me dei conta que com 2 acordes, aquele ritmo bem facilzinho, eu ia conseguir. E aí era o meu troféu. Aonde eu ia, Era o Marcha o Soldado. Marcha Soldado. Aí o que a gente ia fazer, né? Tinha que ser músicas fáceis. Então a gente tocava
Essas músicas infantis, aí o padre passava músicas Na religiosas igreja, claro. da igreja. Aí que vem Tocou na igreja também de lá? que eu entro na liturgia da igreja, que eu começo a tocar com eles. Imagina, no início eu não tocava nada, mas eles me incentivavam tanto. A Têrio, na Cira, a Dona Nilson, hoje eles já estão velhinhos, né? Mas na época era tão legal, porque assim, eles até anulavam os meus erros para que eu Te ficasse incentivar. lá. Claro. Tá, mas me diz uma coisa. Uma coisa é o violão, né? Claro que uma coisa puxa a outra. Uhum. Mas a voz, esse teu vozeirão aí, né? Que eu vejo as músicas e tal, isso tu foi amadurecendo com o tempo junto com o violão? Ou tu pensou, bah, eu tenho que fazer um curso de canto? Tu não fez curso de canto nenhum? Não, não. O instrumento que me puxou para o canto. Claro que antes eu cantava, mas sem a mínima noção de afinação. Uhum. O que o instrumento faz? Ele te puxa para a afinação verdadeira. Tu não tem como cantar desafinado. Pelo menos no meu caso. Uhum. Quando eu cantava desafinado, pô, não tá legal. E eu ia me puxando nas notas. Depois, com o tempo, claro, eu acredito que tu tem que ter uma predisposição, né? Porque a gente sabe Tem muito a que... ver com dom, né? Isso nasce com a gente, Exatamente. é Eu inerente. acho que tem que sim ter uma predisposição para chegar numa alta performance, numa voz diferenciada. Claro que com treino, tu vai conseguir cantar afinado, tu vai conseguir cantar muito bem. Mas eu vejo por mim, todo mundo diz que eu tenho uma voz diferenciada. Isso é Deus. Uhum. É dom, né? É o dom. É O que inerente a eu cada fiz? pessoa, né? O instrumento, ele me ajudou a me aperfeiçoar. Até o guitarrista que toca comigo hoje, ele disse assim, é fácil fazer segunda voz para ti, porque tu é afinada. Porque o instrumento te puxa. Uhum. É diferente de uma pessoa que não toca nenhum tipo de instrumento ser cantor. Eu acho que é bem mais difícil, porque daí tu Certo. tem que ter uma percepção auditiva muito grande para não desafinar. E hoje tá muito fácil, né? Tu ser cantor. Ixi, Porque tu tem programa que afina a tua voz, faz que tudo, te bota no tempo. faz tudo. Então, é bem complicado. Mas no meu caso, o instrumento, o violão, me levou à afinação. Pois é. Claro, aí Tu sabe que eu depois... fico pensando nessa galerinha, e nada contra, né? Cada um tem a sua forma de fazer isso, fazer aquilo, que faz música no computador, dentro de casa, no quarto, né? Hoje tá muito Mas como é fácil. que essa turma vai se apresentar para um grande público? Não faz, né? Não faz ou faz daquela forma assim, porque, poxa, o teu talento, a tua voz, saber tocar, cara, em algum momento tu vai estar num palco mostrando para as pessoas que tu sabe. Ou tu vai lá, esses caras aí vão fazer o quê? No playback? Sabe? Complicado, né? Sabe o que aconteceu, inclusive, esse final de semana que a gente foi tocar no local maravilhoso aqui no Vale dos Vinhedos, que é quase Garibaldi, mas é entre o Garibaldi e Vale dos Vinhedos, Abaco-Wine. Uhum. Quando eu cheguei lá, o pessoal me disse assim, tu conhece fulano de tal? Eu disse, olha, eu nunca vi pessoalmente, mas pelos vídeos que a gente vê, é bacana, né? Meu Deus, eles me disseram, não tem condições ao vivo. Os vídeos que eles nos enviaram para material, para Era uma coisa. contratação, era uma coisa. Quando começou, era outra. Aí vem de contrapartida o que tu acabou de falar. Se tu tem realmente o dom, tu vai ter que te apresentar. Sem dúvida. E um dia estávamos fazendo show num bar bem legal em Garibaldi, e uns turistas, um deles chegou bem perto de mim no palco e disse assim, é tu ou é esse microfone que tá cantando? Aí eu dei risada, né, porque na hora tu leva... Eu disse, não, mas por quê? Não, sou eu? Então tá, desliga ali e canta pra mim ver. E eu fiz. O cara começou a chorar. Uhum. Aí tu leva aquele baque de realidade que o que tu tá vendo hoje em dia, será que é verdadeiro mesmo? Pois é isso que eu digo, né? O talento, poxa, tudo bem, o computador pode fazer para ti, mas a hora que tu te pegar num ao vivo, se foi, né? Se foi. Moisés, claro, eu também desafino. Não, pô, Eu sou uma acontece, pessoa claro, isso e o acontece. meu instrumento, ele é, né, totalmente natural. Se eu tô um pouco gripada, eu não vou alcançar determinadas notas. Então, assim, mas todos os vídeos que a gente posta são ao vivaço, não tem edição Legal, nenhuma, legal. nenhuma. Tá, me diz uma coisa, aí tu fez o curso ali,
ficou aquele período aprendendo e se dedicando, e com 13, 14 anos tu começou a dar aula ali mesmo em Faria Lemos Ali na para localidade. os novos que vinham vindo. Mas aí tu já Imagina. estava mais experimentado, já conhecia um pouco mais, já Claro, tocava. já estava Tinha tocando feito curso melhor. também, e continuava com o Ronaldo, não é isso? Certo. Continuava com o Ronaldo, então ele ia dando músicas mais difíceis. Aham, Então, aquela fase inicial eu podia ensinar, porque eu já estava apta. certo. Então, as crianças novas que queriam aprender vinham me procurar, porque de certa forma, naquela época, eu já me destacava, Que legal. né? Porque eu era a única menina entre todos que estava tocando, que estava cantando, que já estava com aquela ideia de formar uma banda. Imagina, na época eu cobrava R$ 10 Por por aula. mês, já Por tinha aluno. o meu dinheirinho e Legal. ensinava. Hoje, para te ter uma ideia, os alunos daquela época já são médicos, Que massa. Que advogados. legal. É. Que bacana. Aí depois disso eu continuei fazendo meus cursos e lá com 19 anos então eu fui para o Paraná estudar. Pato Branco, Para estudar Curitiba, música lá? para estudar música Foi com lá. esse fim ou tu foi para lá fazer alguma outra coisa e aí fez faculdade lá? Na verdade, eu tinha um relacionamento com um menino que era de lá, que entendi. estava trabalhando aqui na cidade e Aham. teve que ir para lá. Eu disse, opa, é uma oportunidade Vou de eu junto. desbravar mundo. Vou junto. Vou junto. Imagina, minha mãe quase enlouqueceu. E tu já tinha terminado o segundo grau aqui, coisa assim? Já tinha terminado o segundo grau e ensino fui pra médio, lá. né? Ensino médio. Mas É. aí não tinha nada feito de faculdade e tal. E tu já pensava em fazer música nessa época? Ou... Me diziam que era para fazer, só que naquela época música ainda não era vista como uma profissão. Pois é. Músico era aquele cara que ia lá naquele bar, tocava por talvez troco de cerveja, não era profissão. No dia seguinte ia trabalhar na fábrica, Só no que comércio. eu chegando no Paraná, vendo a cultura, porque o Paraná é muito rico culturalmente, assim, eles incentivam muitos músicos. E lá tinha conservatórios musicais, imagina, eu Que nunca legal. tinha entrado num conservatório musical. A FAP, em Curitiba, é uma das maiores, hoje, universidades de artes. Vou estudar, vou encarar. Passei até fome, mas fui. E aí, me aperfeiçoando, estudando cada vez mais, comecei a dar aula num conservatório. Que legal. Fazendo Eu a faculdade e dando aula. Eu chorei quando eu consegui, porque isso é uma baita de uma conquista para uma menina que saiu lá do interior e conseguia entrar num conservatório musical, o Conservatório Amadeus Mozart, que inclusive ele existe até hoje. Que bacana. Tu E tem aí ainda lá- contato com esse pessoal de lá? Ou... Tenho, são meus amigos até Que hoje. bacana, cara. As 3 professoras de piano, inclusive, continuam trabalhando. E assim, era uma coisa incrível, porque eu nunca tinha visto uma professora de piano tocando naqueles pianos. Aquela escola exalava música. E aí, então, eu fui tendo alunos, né, de várias idades, tanto criança até... eu tinha uma aluna com 79 anos Poxa que vida. fazia Então, violão. a partir dos 13, 14 anos, tu começou a viver de música naquela época, ou tu chegou a trabalhar em outros locais, coisas assim? Não, eu já trabalhei no Apollo, aqui, trabalhei no café que tinha no La América. Ainda existe, eu acho, o Café Aham, Latolá. acho que sim. Mas, claro, a música naquela época, quando eu Tu não comecei... conseguia viver de música. Não, eu morava com a mãe ainda, né? Claro, tinha meu dinheirinho para comprar uma maquiagem, Sim, outras coisas. mas não precisava mais pedir para a mãe, né? Uhum. Então, eu já conseguia, de certa forma. Aí, quando eu fui para o Paraná, aí sim, eu comecei a viver da música. Tu te apresentava lá também ou não? Cantava na noite. Aí Legal. eles começaram a me descobrir em Pato Branco. Por quê? Eu comecei a dar aula pro filho do ex-prefeito, Que o legal. Clóvis, que é um querido, que é meu amigo até hoje. Hoje já é casado, já tem filho. E aí começou a dar notoriedade pro meu trabalho lá. Aí fui convidada para o SESI várias vezes para ser jurada de festivais de música lá, que lá tem teatros maravilhosos. Tu não tinha banda nessa época? Não, Tu nessa te época... apresentava solo? Isso, nessa época o que eu fazia? Cantava piano e voz com uma das professoras que ela fazia piano num dos hotéis lá, o Hotel Pato Branco, que inclusive todas as quintas-feiras a gente ia lá e o prefeito da cidade ia lá para nos ouvir porque ele adorava Elisa Regina. Que legal. Então eu fazia muito isso, não tinha banda. Ah, tu vai ter que tocar um trechinho da Elisa aí. Então. Depois eu Tá, faço. vamos ver. Porque depois de Elisa Regina, acho que Elis, eu não toco, mas posso cantar para ti. Não, então tu toca outra coisa. Tá. Quero te ouvir tocar e cantar hoje. E foi assim uma coisa que foi caminhando degrau por degrau. Aí eu conheci lá em Pato Branco. Tudo acontece em Pato Branco quando eu fui para lá.
Lá eu conheci na noite o ex-guitarrista da Cássia Eller. Ele era um carioca que, olha como a vida é louca. Tava lá em Pato Branco. Estava em Pato Branco porque ele tinha conhecido no Rio de Janeiro uma paquera que era de Pato Branco. E eu me cruzei com ele. O Júlio é um cara fantástico no violão. Tem guitarra. contato com ele até hoje? Perdi o contato. Perdeu o contato. Tu sabe que ele não era muito ligado a redes sociais. Uhum. Eu encontrei uma foto dele comprando um instrumento musical numa loja de São Paulo. Eu procurei Július Violão e achei uma foto dele lá, mas ele não tem rede social. Acabei perdendo. Certo. Tenho fotos com ele. Legal. Depois até te mando para te dar uma conhecida Legal. nele. E aí, tocando com o Július, olha só, a gente abriu o show do Cidadão Quem. Pô, que legal. Lá em Pato Branco? Lá em Pato Branco tinha uma casa enorme de shows que traziam bandas renomadas e a gente, como era a prata da casa, porque a gente tocava em todos os lugares, violão e voz, ele fazia muito MPB e eu ia pro rock and roll. Então, unia o útil ao agradável. Legal. Porque o nosso daí, o repertório era vasto. E aí, assim, conhecer pessoas que eu jamais imaginaria. Tipo, Duca, uma simplicidade. Na época, a gente sentou numa mesa como a tua, tomou café, eles nos presentearam com um curso de paraquedismo. Pô, que massa, que legal. Pensa, mas aí eu tinha muito medo, disse, ai, olha, eu te agradeço, Não mas... vou. Mas não, né? Na época, até o irmão dele, que é o baixista, o Luciano, estava vivo, depois ele acabou falecendo por câncer. Aí que eu descobri que o baterista do Cidadão Quem, olha só, o mundo é muito pequeno, ele vinha até Bento comprar as baquetas da bateria que só tinham ali na loja do Pertile, que era a Music Italia, ainda existe a Music Italia. Ainda existe. Vinha, comprava ali. Então, assim, é muito louco, tudo é muito louco. Toca aí pra nós umas músicas daquela época aí, um trechinho e tal. Tá, vamos Eu lá. quero te ouvir hoje, né? Também no violão e na voz. Tá, uma música que a gente fazia no piano, claro que aqui eu vou fazer no violão, que o pessoal adorava também, que era uma música do B.B. King, que hoje, inclusive, legal. eu trouxe para o nosso repertório, né? Que é Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only love you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, no, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Uou, muito bom. Legal. Essa é uma música que marcou muito a minha trajetória, porque era uma música que eu não imaginava que desse para se fazer em outros instrumentos, porque quando a gente conhece a música, a gente conhece na versão daquele artista, e aí que eu comecei a entender o que era interpretação musical. É pegar uma canção e dar a tua interpretação. Não ser o cover, porque assim, é muito difícil tu dizer que tu imita, porque tu nunca vai conseguir imitar. O artista é único e ele vai ser para sempre o artista. Então, aí que eu aprendi com outros professores, outros colegas de trabalho, Gisele, já que tu tem uma voz um pouco diferente, dá a tua interpretação. E muito legal. Muito E eu bom. acho que deu certo. Certo, bacana, bacana. E aí, a parte de Pato Branco, ela se resume a isso, né? Ficou esse período lá, até que ano tu ficou lá? Eu fiquei lá até 2009. E quando tu saiu, tu voltou pra cá de novo? Eu voltei para cá porque eu sou filha única. Qual foi o momento que tu disse assim, ó, tá na hora de voltar, vou voltar pra minha cidade? Eu sou filha única e os meus pais estavam adoecendo. Ah, entendi. Estavam num processo de depressão, minha mãe só chorava, minha mãe é aposentada hoje. Mas no período que tu tava lá, tu ficava, vinha e Sim, voltava, eu vinha vinha na passear época e de tal. férias, eu Sim. vinha pra cá, falava com eles praticamente todos os dias, mas sabe como é que é, né? Certo. E aí eu disse assim, bom, eu vou ter que fazer uma escolha. Se deu certo aqui,
vai dar certo lá. Só que não foi bem assim. Aí voltei. Aí quando eu volto, o que que eu vou fazer, né? Porque aqui é um pouco fechado o negócio. Dar aula, tá? Vamos dar aula. Comecei a dar aulas particulares, fui dar aula na escola do Joel. Lembra que tem o Joel, que inclusive Sim, hoje Joel ele tá Rodrigues está na Itália. Isso, Eu na fiz Itália. aula com ele de guitarra. O Joel é maravilhoso. E aí ele foi pra Itália, aí eu trabalhei lá, acho que uns Tu dava 6 ali na meses. Descidinha. É a casa que hoje, se não me engano, é café, bistrô, vinho e arte. Ah, não, então não, porque ele dava logo debaixo da rodoviária, ali numa vielinha, deu aula ali um tempo. Não, eu já peguei quando ele era ali no bairro São Ah, Francisco, não. que é ali, né? Café com arte, então? Isso, é uma casa bem linda. Mas hoje já não é mais nem café com arte. Como é que é o nome lá, Marcelo? É, alguma É, coisa uma assim. coisa assim. Isso aí vai ficar. E aí eu trabalhei lá. Aí tá. Aí eu tinha que dar porcentagem, não me sobrava muito, porque daí eu tinha que ir lá da Alcântara vir para a cidade, gastava com combustível. Aí eu disse, meu Deus, por Mas que estava te apresentando na noite aqui também. Não, Não. não Não porque... porque não tinha abertura para isso ou não? Exatamente, Sério. exatamente. Poxa vida. Depois a gente vai falar Claro, bastante claro. sobre isso, porque foi muito peculiar. E eu comecei meio que a entrar em depressão. Porque pensa lá, eu tinha minha vida toda praticamente estabilizada, meus alunos, meu campo musical. Volto reconhecimento, que as pessoas iam para ver o meu trabalho. E aí chego aqui, dou de cara na parede, literalmente. Meus pais doentes, o sítio onde eles moravam abandonados. Mas eles moravam lá, mas Moravam quando não lá. conseguiam cuidar. Não conseguiam, assim, as árvores, quase que os galhos caindo no chão, sabe? Tudo mofado. Ai, me deu uma... Comecei a entrar em depressão. Aí tá. Aí comecei aulas particulares. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. Mas nada da noite. Eu disse, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí voltando a trabalhar fora. Não consegui trabalhar com música, nem lecionar, nada. Trabalhei no Apolo por um período, que foi de grande crescimento também, porque eu acho que na vida a gente tem que saber fazer um pouco de Sem tudo, dúvida. né? E o Apolo me abriu as portas. Trabalhei lá, consegui comprar meu carro. Imagina, um Uno 84. É isso aí. Comecei aí, porque eu não tinha carro, né? E eu precisava de carro para poder me locomover. E aí que eu conheci a Juliana, que ela era já inserida na Secretaria de Educação. E ela disse, mas guria, foi bem na época que o governo queria incluir música nas escolas. E aí veio uma obrigação, digamos assim, musicalidade. Aí, graças a Deus, aí eu consegui, através de um processo seletivo, entrar para a Prefeitura de Bento, por contrato, para lecionar música nas escolas. Não só nas escolas, como eu me senti muito honrada na época de, inclusive, dar aperfeiçoamento para os professores. Então, aí começou. Só que nada da noite. Não tinha abertura. Não tinha Mas tu abertura. chegou a tentar nessa época? Tentei. Procurar os barzinhos, procurar as casas de show? Procurei uma casa bem famosa que me ofereceu uma miséria de cachê e meio que me desdenhou por ser mulher, né? Não, porque a gente enfrenta muito isso. Eu enfrento isso até hoje. Mas eles, tipo, tinham interesse. Não, quero te ver tocar para ver se tu toca e tal. Ou nem isso, assim, de tal. Nem me deram oportunidade. Porque na época não tinha nem rede social. Certo, não conhecia. Não tinha vídeo, não tinha nada. Eu tinha que... Primeiro ele falou o valor do cachorro. Não, eu pago tanto. Eu disse, bah, mas então por esse valor realmente eu não vou conseguir, né? Porque na época eu ia ter que fazer umas 3 horas de música só no violão e voz. Aqui a cultura não é disso. Tinha que ter mais alguém junto. Eu não conhecia ninguém. Esse meu amigo que da época de infância tocava e tal, ele estava tocando, a gente até poderia fazer uma parceria. Mas até, né, tudo se encaixar, então eu disse, bom, então não é para ser agora. Tá. Aí do Apolo e tal, aí fui para a Secretaria de Educação, consegui trabalhar bastante. Aí trabalhei uns 9 anos. Aí veio de novo aquela questão. Eu não estava conseguindo
sobreviver disso, era muito pouco. Tu sabe a realidade dos contratos, os valores, né? Eu tinha que trabalhar 40 horas. O meu carro consumia bastante, porque já tinha trocado, né? Já não era mais o Uninho. Já era um carro que consumia um pouco mais. E voltar todos os dias Todos os até dias. Alcântara. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Chorando, quando terminou o ano letivo, eu disse, olha, infelizmente eu não vou mais ter como voltar. Aí que veio a pandemia. Ah, tu ficou até ali no período da pandemia. No município. Não até o período da pandemia, mas uns Pouco antes. 2 anos. Daí eu trabalhei com vendas, né? Que eu sou Fez um boa pouco de vendedora. tudo. Mas tu se virava. Eu Não, me virava. não ficava esperando cair do céu. Não dá, né? Hoje em dia não dá. Não dá. Com tudo do jeito que tá, Uhum. não tem como. Aí trabalhei com vendas, trabalhei numa construtora que fazia parte de projetos, aí... Olha só, Te tudo... virava, cara. te Comecei virava. faculdade de arquitetura. Ah, tu chegou a começar a faculdade. Claro, porque eu trabalhava com os projetos, né? Eu tinha que ter um know-how. Aí ganhava razoavelmente bem, porque tu vendeu uma obra hoje, a porcentagem de venda é boa. Certo. E aí eu consegui, assim, dar um up. E aí que me veio Mas, cara, não posso não cantar, não voltar a tocar. E todo mundo naquele churrasco que a gente fazia. Mas, Gisele, tu tem que voltar. Pega ali o Janquiel, forma... Aí a gente, sabe, Vamos fazer. vamos. Aí a gente voltou. E em 2018 para 19, foi um pouquinho antes da pandemia, né? Porque ela começou quando? Em 2019? 2020? 2020. 19, 20. Aí a gente começou. Mas vamos fazer o quê, gente? Que tipo de música Que vamos tipo tocar? de música? Porque eu cantava de tudo. Mas aquele feeling pro rock, pros clássicos do love metal, sempre nos apaixonou. Vamos fazer isso. Mas a gente queria fazer uma coisa diferente. Não aquela coisa barulhenta, não desdenhando os bateristas. Mas a gente sabe que é uma poluição um pouco sonora para te botar, por exemplo, Dependendo do ambiente. no bar, uma coisa pequena, não tem como. Então tá, vamos fazer uma versão das músicas, né, do nosso estilo, mas que, claro, não desvirtualize as músicas. Moisés. Quando a gente começou a fazer e o pessoal começou a escutar, eles começaram, não, mas isso tá melhor que o CD. Qual foi o primeiro bar que vocês se apresentaram aqui, o local, tu lembra? O primeiro bar não foi em Bento. Não foi? Quem nos abriu a porta foi um bar de Garibaldi, o Café Lunapar. O café muito conhecido. Porque eu ainda sou muito amiga da Rosângela, que era Uhum. a proprietária, e ela nos abriu a porta. Foi porque é muito difícil. E Então. qual foi a música, Gi? Lembra? A primeira música que a gente tocou foi Suspicious Mind, do Elvis Tem Presley. um trecho pra nós. Ai, mas eu não sei, acho que tocar no violão. Não. Mas posso te cantar Claro, ela? tu canta aqui, tu faz o que tu quer, tu manda. Até eu vi que veio o Johnny, que Sim, eu o amo Johnny de veio aqui, paixão, é eu sou verdade. fã dele. E aí, nós estávamos num show na Blaut Beer, outro dia ele estava lá, ele nos compartilhou, e eu disse, nossa, obrigada pela tua generosidade, disse, mas vocês merecem. Tu não precisa tocar Suspicious Minds, pode tocar uma outra da época também, se tu quiser, fica bem à vontade aí. Ah, tá. Uma que foi muito boa. Olha eu, daqui a pouco tu nem queria vir tocar aqui hoje, queria só falar. Tu sabe que assim, ó, como eu fiquei muito tempo parada, eu perdi o feeling, assim, sabe? Eu me esqueço. E na banda, tu é mais voz, ou tu toca também? Eu sou voz. Não, instrumento nada. Eu toco alguma coisa quando preciso, Entendi. mas eu prefiro cantar porque eu consigo interpretar Sim, melhor, não fico presa, Uhum. né? Mas o violão me acompanha, mas não nos shows. E na época, quando a gente começou, que foi o Suspicious, porque o Suspicious Mind do Elvis é uma música trabalhada, Uhum. e eu não consigo, Entendi. né? Eu sou mais da batida, Entendi, daquela levada entendi. mais simples. Mas tem uma música que a gente fez também nesse primeiro show, que todo mundo adorou, que com certeza vai conhecer. For No Blondes. Isso aí. Years of my life is still trying to get up, every hill of home. Forever and me. Vamos pro refrão? It's to a praise sometime when I really get it all when I hear my
life is still trying to get up, bring me here for a destination. Legal, uou, muito bom. Tu tem preferência por música internacional nos shows? Ou é da banda isso? Todo mundo tem essa curiosidade. É. Porque a tua especialização na música foi música brasileira, ritmos brasileiros. É isso aí. Para tocar música brasileira, ela é mais fácil, né? Ela, não mais fácil, e até mais rica. Uhum. Porque a música brasileira, ela tem muitos ritmos. Então, por isso que eu fiz. Porque o violão base, se ele é bem tocado no ritmo, ele é bem mais requisitado. Uhum. Porque hoje, uma das dificuldades é de tu encontrar violonistas que toquem todos os ritmos. Verdade. E como eu fiz a especialização para ensinar os ritmos, então teve que ser o brasileiro, né? Uhum. Mas a sonoridade para canto, o inglês, o francês, mas o internacional, ele te dá uma formação melódica melhor. E tu fez curso de línguas ou foi... Fiz curso de inglês pela Wizard um tempo, depois fui me aperfeiçoando. Uhum. Hoje não sei falar, Sim. porque o coloquial, Sim. o vocabulário a gente acaba perdendo. Mas as letras das músicas me ajudam bastante. Que legal. Depois do italiano, hoje eu tenho uma amigona minha que me ajuda bastante, a Leandra, que ela é professora aqui na Que IASIG. legal, não sabia que tu cantava italiano. Francês também, tu falou? Francês eu cantei na época que eu fazia canto lírico. Ah, certo. Não música... Não, porque o francês é bem complicado, né? Eu acho o máximo. Mas eu acho Calabruni, lindo. Eu adoro Ai, Calabruni. sim. Acho muito Mas tu legal. sabe que a gente tá com uma música agora que eu vou te depois eu te entrego em primeira mão, que vai ser em francês. Que legal. Porque uma das amigonas minhas, a Cris Herbert, acho que tu conhece sim. ela morou na França. Eu não sabia. E ela me disse, Gi, vamos pegar essa música e eu vou te ajudar, porque muito o legal. francês tem muito o sotaque, né? O enrolar da língua é difícil, tu tem que estudar com quem sabe falar. Pois é. Então, eu não me aventurei ainda. Mas o fato do inglês é justamente por isso. O melódico do cantar, ele te dá mais possibilidades, tanto nos drives da voz, nos melismas. É mais fácil de tu cantar, dá aquela sonoridade. Não que a música brasileira não tenha... Sim. Por exemplo, eles não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas. Tu pode dar tua interpretação. Mas agora, se tu pegar, por exemplo, uma música em inglês. I want to break free. I want to break free. Ele te dá um empoderamento maior. Tu consegue várias técnicas. E sem falar que as melhores bandas do rock, do love metal, da balada, são internacionais. Certo. E a gente quis essa linha. Não que hoje o nosso repertório seja 100% internacional. Hoje a gente já está colocando músicas nacionais que o povo pede, né? E o nacional é bom porque todo mundo consegue cantar. Exato. Certo. Então, hoje o nosso repertório está bem variado. E aí depois ali do Luna e tal, aí começou a decolar a banda. Mas Já não- tava com a Rock Lady nessa época ou não? É nessa época, porque assim, ó, na época de adolescente, a gente começou uma banda de garagem, chamada Banshee. Ah, isso lá atrás. Lá atrás. Antes de ir pro Paraná, antes de ir pro Pato Branco. Pato Branco daí, é bem isso, tá? O pessoal fala Pato isso Branco. mesmo. Eu lembro daquela A bozena. dozena. Isso aí. E aí, naquela época. Aí, vinha sempre junto, né? Eu e o Jank. Eu, o Jank e o Jeff, que era o baterista. Vamos voltar? Vamos. Aí, quando a gente volta... Como é que era o nome da banda lá atrás? Banshee. Banshee. O que é Banshee? Banshee era um anjo que encantava as pessoas pela voz. Entendi. E era bem linda a foto dela e tudo. E deu certo, porque o pessoal gostava dela. Porque sempre foi a mesma trilha, basicamente. Mas era banda de rock de garagem. Nem garagem, nada Não se profissional, apresentava, não. né? A gente fazia aquela música para os amigos. Aham. Aí, quando a gente voltou, que foi ali antes da pandemia, era a Old School, que também deu super certo. Também com o Jank. Também com o Jank. Só que o nome da Old School foi dada pelo nosso ex-baixista. E quando ele saiu,
Era dele o nome. Eu e o Jean, que a gente se olhou e disse, e agora? Vamos parar? Perdemos o baixista? Perdemos o nome? Aí ele disse, não vamos parar. Vamos achar uma outra forma. Eu disse, Jean, então eu vou pensar num nome. Aí, o que eu vou botar? Bom, eu canto, eu sou uma lady do rock. Aí comecei a pesquisar nomes, porque eu não posso botar nome que já existe. Tinha bastante lady rock. Umas 300 bandas com lady rock. Eu disse pra ele, por que não a gente bota rock lady? Fechou todas, era pra ser. E aí a gente começou, o pessoal... Aí a gente encarou profissional, porque aí a gente falou assim, bom, se é pra gente voltar, não vamos mais pra brincar, porque a gente nem tem mais idade pra isso. Pois é. A gente não tem mais idade pra chegar no bar, tocar por chopp, tocar por um pratinho de... Um X, Não, né? umas batatinhas fritas. Tem custos, os equipamentos que a gente tem custam uma manutenção. Rock Lady. Beleza. Aí começamos a fazer umas músicas assim mais que puxavam mais a vocalista. E aí aconteceu que a gente fez uma versão da Love Hurts, do Nazaré. E eu cantando, assim, na época até tinha me machucado o pé, eu tinha estourado o tendão de Aquiles. Tava com uma bota ortopédica, que eu não aí. conseguia caminhar. Eu disse, vamos tentar fazer, porque eu não achava que eu não ia conseguir alcançar, porque é uma música muito alta. E gravamos. E eu coloquei, assim, sem pretensão nenhuma, no meu TikTok. Não sei se posso falar TikTok. Claro que sim. No meu TikTok. Moisés, em uma semana, aquilo foi para 155 mil visualizações. Pessoas de todas as partes do mundo. Ganhei muito seguidor. Que legal. Muitos elogios. E aí, o que aconteceu? Acho que as pessoas que estavam lá no TikTok foram pro Instagram. Porque aparecia, né? Rock Lady. E assim, aí que deu o boom. Isso foi em 2020... 22? 22. O ano passado? 2022 para 23, porque já não era mais pandemia, a gente já estava tocando. Mas a gente gravou na pandemia, porque foi assim, a gente continuava ensaiando. Claro. E a gente gravou e colocou. E, gente, deu muito certo. Você não tinha medo de ser preso, né? Porque estavam prendendo todo mundo que se juntava. Não, a gente é brincadeira, né? Olha. Não, a gente tinha medo, assim, ó, de estar lá tocando, a gente gravar algum story, alguma coisa, e chegar alguém e bater na porta. Estão junto aí, ó, vou prender. Gente, mas foi assustador. Tá louco, né? É brincadeira. Sim. Aí, essa tu toca ou tu só canta? Qual? Love Hurts. Essa eu só canto. Essa eu só canto porque ela é bem guitarra, sabe? Mas aí depois tu pode colocar um trechinho. Claro. O Jean que... Falar, como é que tu comentou que tinha no começo aquela questão de tu não ter acesso, assim, não poder chegar nos locais, não conseguir tocar, não conseguir espaço para tocar, não ter a valorização. Como é que foi depois da tua volta aí, depois da pandemia, depois da banda? Ainda tu sente assim um certo preconceito quando chega num lugar novo, pô, nós queremos tocar ou tal, ou tem isso ainda ou menos? Como é que tá isso? A pandemia ajudou a gente a entender que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, em termos de tecnologia. Antes a gente tinha muito medo de gravar, de postar. A gente nem tinha onde. Ou muitas vezes de fazer um story falando, ai, será que eu sou capaz? Né? Se eu não tivesse talvez vivido a pandemia e essa questão do aprendizado digital, hoje eu talvez não estaria aqui falando contigo por vergonha. Até isso aqui, ó. Eu às vezes eu me pego pensando, poxa, mas
será que há 5, 6 anos atrás eu faria um negócio assim? Eu falei. Não, acho que isso era uma coisa de um jornalista, um cara. Eu não, né? E aí, contigo E deve ter isso sido muito. mostrou que a gente é capaz e que, assim, as pessoas hoje, elas querem essa proximidade. Pessoa quer saber de pessoa, quer saber de história, tu tem que ter que conectar. E aí o que que aconteceu? Todo o ensaio que a gente fazia, a gente filmava. Na época, a gente foi criado até um canal no YouTube e a gente postava. Uhum. E aí a gente começou a ter material, um portfólio, digamos assim, para poder apresentar para os contratantes. Mas aí vinha em contra ao que a gente falou no início. Muitas vezes eles não acreditavam que era nós. Podia ser muito editado, né? Então, e eu sou mulher, né? A gente carrega esse fardo. Não adianta a gente dizer que não, mas carregamos. A gente tá numa região que ainda é muito machista. E eu tô trabalhando num nicho da música que é muito fechado. O rock and roll, ele é basicamente machista não, masculino, né? E que para te conseguir entrar, ou tu tem que ceder favores, devolver parte de cachê. E eu não faço esse tipo de coisa. Para entrar em festival, se o meu cachê é 2.000, eu tenho que devolver 1.000 pro cara que tá te contratando. Uhum. Isso existe muito. E eu não faço esse tipo de coisa. A maioria faz para estar nos grandes palcos. Mas eu tive que provar muito. Mas aí, com o tempo, e aqui em Bem é legal a gente deixar isso registrado, que o bar que abriu as portas pra gente foi o Beco 54 do Patrick. Uhum. Foi o bar que acreditou na Rock Lady. E E depois eles têm essa pegada, né, de acreditar em novas Isso bandas, aí. e os guris ali também, o Fábio Marcolin, o Benhur, tem uma turma ali que já tocou, toca ali meio que seguido também, tem uma galerinha E ali. o atendimento do Patrick depois, hoje ele é nosso amigo, né? Legal. Mas assim, é o cara que reconheceu, que reconhece o valor do artista. Vocês tocam seguido lá. Tocamos seguido lá. Legal. Agora, por questão de agenda, graças a Deus, a gente não tem tantas datas, Que legal, cara. né? Então, assim, mas uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses a gente tá. Legal. Casa lota, todo mundo adora a banda. E aí, depois disso, começaram os outros bares a abrir as portas. Ainda em frente, tá? Uhum. Ainda quando eu mando determinado material, o pessoal diz, estamos analisando. Mas tu tem o lance do cara do dono do local, que ele entra em contato contigo e diz, olha, vim em tal lugar, tu quer vir tocar aqui? Já tem isso, tem. Já tem isso, graças a Deus. Inclusive, a gente, semana que vem, se eu puder falar Claro, aqui, pode a falar. gente vai fazer o lançamento de um rodízio de pizzas, o único de Bento, que vai ser rodízio de pizzas, massas e filés, com vinho liberado, que é ali no Sapori de Pomodoro. Não conheço. E ela me chamou e disse assim, olha, Onde é que é isso? é ali na Fazolo, onde abriu ali embaixo. Tá. Ali. Eu vou É ali. magnífico o lugar. E a gente vai fazer um show completo com a banda lá pra Legal. eles. Pô, muito bom. E ela me chamou, uma delas, né, mais recente que eu tô te contando. Ela me chamou e disse assim, olha, eu te acompanho antes da tua fama. Olha, eu já dizendo que eu tenho fama. Mas antes da tua fama, antes da banda, eu gostaria muito que vocês fizessem parte dessa nossa Que conquista. legal. Pô. Isso me emociona porque era muito distante. Ao mesmo tempo que eu ainda enfrento essa questão do machismo, eu tive que ouvir também de um bar outro dia. Ah, não, mas fulano de tal me cobra tanto e eles são top. Tipo Tá bom. assim, olha, querida, tu não é ninguém, tu tem que me cobrar, digamos, 100 pila pra vir tocar aqui. Aí eu, claro, que sempre com aquela calma, disse, olha, eu não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas o nosso valor é esse. Porque a gente não tem preço, né? Acho que nada tem preço, tudo tem o seu valor. E hoje, graças a Deus, a banda tá com músicos de alta performance. Legal. Hoje eu tô com um guitarrista que é o Lucas Saleri, que ele é considerado um dos melhores do estado. Fez a turnê de Bee Gees, que teve há pouco tempo na região. Ele tem uma sensibilidade. Tu canta Bee Gees também? Cantamos Bee Gees. A gente Legal. fez, inclusive, na Baca Wine, em Massachusetts. Ah, Foi muito legal. bom. E ele tá comigo.
O meu baixista hoje é ex-velharia, o William, ele toca assim de uma forma incrível. Tem o Alexandre, que inclusive, né, é o meu companheiro, que é na bateria e na percussão, toca também maravilhosamente bem, inclusive ele é acordeonista, mas a gente tá querendo trazer a gaita também, Muito legal. vai ficar incrível. Muito legal. Então, assim, hoje eu tô cercada de pessoas incríveis e a gente vive disso, né, Moisés? Então, assim, tem um valor agregado a tudo isso. E as pessoas muitas vezes querem diminuir para a questão financeira falar mais alto, digamos assim. Sim, sim. Mas, por exemplo, tem bares que adoram o nosso trabalho também. Agora, sexta-feira, a gente vai para Nova Prata, no bar do Arnaldo Bar, que é incrível esse bar. A energia rock and roll deles lá, é uma cidade pequena, mas assim, contagia. E eles nos chamam e dizem, olha, eu quero que vocês toquem aqui. Tem Veranópolis também. Mais na região, Tu tá Caxias. tocando bastante na região. Caxias tem um pessoal, assim, um contratante que, inclusive, ajuda a gente na parte até de marketing, né? Olha, guria, faz isso que vai dar certo. Faço e dá certo. Porque ele é Legal. formado em marketing, então ele ajuda. Então, tem ônus e bônus, né? Então, graças a Deus, Como é que hoje, tá a agenda de shows assim no mês, a média? Tu tem uma média já de shows no mês ou não? a média de show por semana, eu vou te dizer, tá? 2 shows por Ah, semana. tá legal. É, porque eu fazia até dobradinha dia. Só que, agora eu vou falar um pouquinho da fisiologia, por exemplo, da voz. O ser humano, ele não consegue dar alta performance da voz dele por mais de 2 horas. Então, eu tava me prejudicando. Porque são músicas difíceis, né? São músicas de tons altos. Buscar o tom. Então, muito às vezes, eu fazia 3 horas da tarde num lugar, que a gente faz bastante garden E também. bastante final de semana. Sempre final de semana. Sempre final de semana. E aí, final do dia, final da última apresentação, eu tava completamente rouca, com a voz cansada. Por mais que eu tenha toda a parte de técnica vocal, o organismo não aguenta. Então, eu disse, não. Às vezes, o financeiro não vale a pena a parte, né, física. Então, agora, no máximo 2 por final de semana, 3. Às vezes, a gente faz durante a semana. Mas tá sendo nessa média. Quais são as bandas hoje, além de vocês, que tem Bento? Eu tô muito fora do cenário musical, assim, mas que tu te lembra, que tu conhece. Tem muita banda que no estilo, não no estilo de vocês, mas que faz esse tipo de música e tal. Olha, Teve não, uma época que tinha muita, né? Lá pelos anos 90. Pô, tinha um monte de banda na cidade, vamos né? das mais antigas, então, Aham. que a gente conhece. Aqui voltou, a Real Cibis voltou, Ah, não sabia. mas eles estão focados mais em eventos corporativos, eventos Eu maiores. não sabia que tinham voltado. Tá bem legal. Que foi a banda da minha época, que eu ia pra bailes pra Os ver os Brasil, caras tocar, né? Miramar, Realce Busy. Isso aí. Aí depois a gente tem, vamos ver, tem o Johnny, né, que tá agora com a Burning Love. Aham, tá bem legal o som deles. A banda do Darwin, os Evoluídos e os Credenciados. Eu tô Mas, muito por fora. aí vamos para as mais novas. Tem a Rainha de Espadas, que é banda, né? Aham. Tem a Acústica Rock. Ah, tem uma galera aí fazendo Tem isso uma aí. galera nova que tá vindo aí, sim. Tem a banda. Agora a Madalena, não sei se é de Bento ou se é de Garibaldi. Uhum. Mas é uma banda que tá aí também, a Rock Bands, também, que é a Feira, é uma vocalista. Tem a banda Hervívora, que é incrível, que é um som mais pesado, mas também que tem a Moog aí na frente dos vocais. Pô, que legal. A Púrpura do... Ai, Eu já ouvi o nome, mas do não. Maurício. Ah, sim, sim. Né? Maurício Tucet. Isso aí. Esse cara tem uma voz aí. Sim. Van Halen, eu me lembro dos bailes com Van. Ele foi um dos Poxa, vocalistas do do House Realce Bis. Eles abriam com Van Halen, o Maurício com aquela voz dele, assim, era algo É incrível. fantástico. Hoje ele é até, inclusive, ele canta com o Johnny, né? Isso aí, ele dá aula também de canto. Eu fiz umas aulas com ele também na época que eu voltei, porque como eu fiquei muito tempo parada, eu precisava de algumas técnicas para atingir mais agudos. E ele é fora de sério, É né? verdade, pô. Então, acho que das bandas assim que eu me lembro, ai, me desculpe se eu esqueci. Não, Tem tudo muitas bem, outras tem. duplas maravilhosas.
tanto boas como, né? Mas mais ou menos É que eu te perguntei porque essa questão que nós falamos, né, de hoje tu editar qualquer tipo de música, melhorar a voz, melhorar instrumento, separar o que tu quiser, eu não sei se, eu não sei não, Ah, talvez muita gente se desmotive a dizer, bah, eu vou fazer aqui, vou melhorar minha voz, vou saber tocar, vai lá qualquer cara, pega ali um computador e faz o que quer no e a computador, né? gente vê muito isso. E eu tô escutando muito isso, porque eles acabam pedindo referências. Eu nem falo mais nada, porque eu não sei agora o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Uhum. Justamente por essas edições. Muitas vezes me disseram assim, Gi, tu tem que começar a fazer uns vídeos mais profissionais, captar áudios Sim, né, fazer um... uma coisa. Aí vem contra um amigo meu que é músico há anos, que inclusive toca na orquestra lá de Curitiba, na Ópera de Arame. Disse assim, Gisele, o que dá veracidade é o ao vivo. É isso aí. Tanto é que hoje, inclusive eu tô falando com outros contratantes aí, que eles me pedem, eu não quero nada editado, me manda áudios e filmagens No... de show. Porque pensa, um contratante muitas vezes investe num evento. O material, tem uma banda não vou citar nomes, mas de Caxias, que pompas e circunstâncias. O material é maravilhoso. Eu fui assistir um show. É de chorar. Não é o cara que canta, não é a guria que canta. Aí tu pensa a situação do contratante. Até por isso, às vezes, eu entendo quando eles me dizem, ó, a gente vai analisar. Sim. Porque da paura é muita coisa. Tem gente boa, mas tem muita coisa falsificada, sabe? Certo. E esse capotraste, né, que se chama. Isso. Tu trouxe pra que isso aí? Tu vai usar isso aí pra tocar alguma música ou Alguma não? música, Ou tu talvez. trouxe só pra enfeitar a mesa ali e tal? Não, eu pensei, bom, se eu for tocar alguma música com capotraste, eu boto ele. Até, né? Mas não sei. Eu acho que é porque ele tava junto com o violão. Tava junto, tava junto. Tu vai Porque tocar tava- mais uma pra gente ouvir ou tu vai cantar agora? Não, eu tava tocando. Vai tocar. Uma música, ó, que fez muito sucesso no Creedence, mas ela é uma música da Tina Turner. Uhum. E outro dia perdemos a Tina Turner, Uhum. né? Eu tô muito triste porque eu tô vendo os meus ídolos. Sim. Sim, uma e não tá geração, vindo né? ninguém pra Pois é. suprir. Pois é. Mas a tal da coisa, né? Temos que propagar, ir propagando. Então, eu acho que tu vai gostar dessa música. Live at a job in a city. Oh, from the man every night and day. And I never lost on me enough for sleeping. Oh, brother, waiting, I have been. Beware, we keep on turning. Run, or keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Uau. Isso aí. Essa é uma música que todo mundo gosta Uma batida legal, né? Cara, e Creedence, né? pois é, pois é. Você sabe que a gente tocou na Fenavinha Expo Benta, fomos convidados, aí vem que tu disse que as pessoas nos chamam, né? Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia com os meus pais ou com os amigos passear na feira da cidade, porque tem isso pro artista, né? Ser reconhecido na casa dele. Uhum. Quando eu recebi esse convite, eu chorei. Porque assim, aí me veio toda uma história e um flashback na cabeça, que eu dizia assim, um dia eu vou tocar num desses palcos. Porque quando a gente passeava, eu era criança, adolescente, eu via todos aqueles artistas. E aí vem contra a lei da atração, né? Tudo que tu joga pro universo, ele vai te devolver. Demorou um pouco. Hoje eu tô com quase 40 anos, mas eu toquei no palco da Fenavinha. Legal. E quando a gente tava lá tocando, Moisés, eu me emociono de falar. As pessoas pedindo bis,
pessoas com deficiência com muleta. Na Acho que tem um nossa vídeo, inclusive, no teu Instagram, filmaram, né? filmaram Filmagem. aqueles senhores e as pessoas colocando assim, esses entenderam o real sentido da vida. E a gente terminou o show, que era só 40 minutos, a gente ficou praticamente 1 hora, porque eles não deixavam a gente sair do palco. E, cara, isso não tem preço. É incrível, sabe? É incrível. Legal. E aí, quando a gente toca essas músicas mais antigas que realmente marcaram a época de alguma etapa da vida importante das pessoas, quando a gente toca, porque a gente tem um nicho de fãs, né? Que são daqueles 30 a mais, né? Não é gurizada, Sim, pois é. é aquela idade 30 a mais. Eles vêm até mim me parabenizar, emocionados. Que legal. Teve um pessoal de Caxias que estava no Jardim 520, uma noite, eles vieram lá, assim, ó, eu quero te agradecer. Me deu até vontade de chorar agora, porque há mais de 20 anos eu não me emocionei ouvindo uma música em um local que estivesse me alimentando, comendo, ele falou, né? Tu cantou a música que eu dancei com a minha mulher no meu casamento. Que legal. Essas músicas ninguém mais trazem. É verdade. Porque eu acredito, sim, tem que ter aquela música de festa, né? Que é aquela música simples para todo mundo dançar, pular, mas a música é muito mais que isso. E que a gente está trazendo de volta. Então, muitas vezes me disseram assim, Gisele, canta sertanejo. Me ofereceram, logo que a Marília Mendonça sofreu um acidente, me ofereceram um ônibus, banda e van para mim cantar sertanejo. Tu chegou a cantar em algum momento da vida isso? Sertanejo? Cantei sertanejo. Esse tipo de música? Cantei sertanejo, porque lá no Paraná Lá tem muito da cultura. eu cantei sertaneja. numa banda show, momento especial, e a gente fazia muito aniversário e formatura. Uhum. Então tinham 4 cantores. E a gente cantava. Tinha que cantar de tudo. E cantei. Eu adoro o sertanejo, o clássico do sertanejo. Mas hoje é essa modinha que eu não consigo mais. Certo. Não desvalorizando. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho a música, tu vê que é muito superficial. É muito business, sabe? Tanto é que hoje, para um ator, para um artista fazer sucesso, funciona assim. Sertanejo. Ah, tu canta um pouquinho bem? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou injetar em ti 3 milhões. Se der certo, a gente continua. Se não, vamos parar por aí. Então, claro, se a gente for ver que a gente precisa do dinheiro para sobreviver e que tudo hoje em dia é business e tudo hoje em dia é pago, tá? Não pense você que ir pro The Voice é pelo teu potencial, não. Tu vai chegar na final se tu injetar no programa. Eu tenho uma amiga minha em São Paulo, a Suê Domingues. Para quem não conhece, procurem. Ela é maravilhosa. Esteve em todos os programas de televisão disputando o concurso, mas não passa, porque ela me contou, eu não tenho ninguém por trás de mim para injetar dinheiro. Ela disse, só lá no Raul Gil, teve gente que investiu mais de 500, 600 mil para poder chegar numa final. Mas que tu vê que não tinha tanto talento. Então, o mundo hoje é corrompido pelo tal do dinheiro. Não é como era lá nos anos 90, que tu fazia sucesso porque tu era bom, sabe? Então, o que nos resta? É trazer o que era bom. É isso aí. Né? Claro, a gente tem o nosso valor para poder sair de casa, para poder fazer um show, mas muito mais que isso. Eu acho que a gente quer mostrar de novo a boa música. Legal, Gi. Que não tá nem mais tocando na rádio. Pois é, não tem mais. Né? Hoje em dia, se a gente procurar tem o que? A Rainha, o programa Força Livre. A Rádio Universidade também, a UX. A UX toca bastante. Tem música de qualidade ainda. E olha, assim, nada contra, né? Porque tem gente que curte, que gosta. Às vezes eu fico procurando nas rádios, né? E eu penso assim, poxa, sertanejo. Uma atrás da outra e muitas vezes as mesmas músicas, né? Aí quando tu encontra uma com som que nem o que tu faz, que é o que eu curto também. Não que eu não ouço, às vezes, sertanejo, eu também ouço. Mas, pô, tá aqui, ó. E é difícil. Hoje em dia, tocar na rádio esse tipo de música é difícil. Eu te convido a fazer um teste.
Isso eu aprendi com a música clássica, porque quando a gente estava estudando para a formação, a gente tem um período do clássico. E um dos nossos professores disse assim: para te saber se uma música é boa, tenta começar ela e terminar. Se tu conseguir ouvir toda a música, é porque ela tem uma conexão, tanto melódica, rítmica, tu vai conseguir. Tu vai conseguir ouvir, então ela tem uma certa estrutura. Eu não consigo mais ouvir essas músicas que estão fazendo sucesso hoje em dia. Sem falar nas letras. Porque se eu sou uma mulher e eu tenho o mínimo de respeito por mim e pelo que o meu tem Deus... coisas que não dá pra ouvir. Não dá. Não dá. Então, assim, claro, como eu te disse, tem aquela música que tu precisa pra festa. Mas ela tem que ter uma letra, no mínimo. Gente, eu escuto essas letras, acho que as pessoas não se dão conta do que elas estão escutando. Porque é assustador. Como é que eu vou pegar o meu violão, ir num bar, mostrar o meu trabalho fazendo... Eu não julgo quem faz, mas eu não consigo. Sabe, não tem coerência. A música, como eu te falei, ela é muito mais que isso. Ela é simples, ela é simples até demais o conceito da música. Então, tem que ter uma lógica, tem que ter uma estrutura, uma letra. Eu acho que a música, ela começa pela letra. É verdade. É isso aí. Tá bem. Eu tô extremamente feliz de tu ter estado aqui comigo. Tô muito feliz de ter ouvido tanta música legal, tanta história, né? Da Gi, que começou com 3 anos, tá com quase 40, segundo tu falou, né? 39. Eu não ia falar na idade, mas como tu falou, né? Mas eu tô muito feliz. Eu vou passar a bola para ti, para tu terminar, para tu te despedir, mas quem sabe a gente termine com uma música, né? Depois de tu fazer a tua despedida. Com certeza, Moisés, de novo, eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, porque dentro de um cenário musical, eu não sou ninguém, digamos assim. Tem pessoas muito melhores que eu e eu estou sempre em processo de aprendizado, acho que todo mundo. Todo mundo está. Todo mundo. Mas quando tu me fez o convite, eu me senti tão feliz, por eu ser mulher, estar aqui representando uma banda de rock, e a gente sabe que hoje a representatividade nacional, tínhamos a Rita Lee, temos a Pitty hoje, que continua, e a falecida Elis Regina, mas era mais MPB. Não temos espaço. E eu tô aqui, conversando contigo, que primeiramente eu sou tua fã, pelo teu posicionamento, tanto político, quanto de vida, quanto de religião. Legal, obrigado. Tu sempre soube disso. Não tô falando isso para te puxar o saco. Eu sei que não. E eu tô muito feliz em poder estar aqui contando a minha história na minha cidade, que desde 2009, quando eu voltei para cá, eu pensei que eu não teria essa chance. E hoje, depois de tanto tempo, a música, coisa que eu escolhi para minha vida, Legal. tá me proporcionando isso. Hoje, eu não sei fazer outra coisa a não ser música. E qual é o meu objetivo? É isso, fazer as pessoas relembrarem os momentos bons. Porque a gente já tá tão saturado de coisa ruim que a gente esquece de ver a coisa boa que tá do lado da coisa ruim. Verdade. Mas é muito mais fácil as pessoas reclamarem do que agradecer. Verdade. Do que ver a parte boa da vida. E a vida é uma viagem tão curta. Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui por os seus 80, 90 anos, e a gente esquece de viver hoje, de escutar uma boa música, de agradecer, de ver o lado bom. E hoje tu me deu essa oportunidade de relembrar a minha vida, que eu acredito que eu vivi muito. Eu já poderia até escrever um livro. E só gratidão. Amém, legal, bacana. Contigo. Tá Vamos contigo, vamos fazer. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos finalizar com música. Então, eu vou me despedir agora de vocês, agradecer por vocês terem estado conosco em mais esse episódio. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escuta Seu Cast no YouTube, no Spotify.
Também esses episódios agora estão no canal 14 da NET, na TV com Bento Gonçalves. Enfim, você tem N plataformas aí para conhecer o trabalho do Escuceucast, para conhecer tanta gente legal, tanto assunto bacana, música, enfim, nas mais diferentes áreas. Não deixa de nos seguir nas redes sociais também, porque toda hora tem conteúdo novo. Agora eu passo a bola para a Gia, ela vai terminar com uma música bem legal. Obrigado, pessoal, e até o próximo Escuceucast. Marcelo, tu não corta, né? Agora o final é a música. Bora lá, então. Vou fazer uma música animada. Vamos lá. I sit by the moon rising. I see trouble all the way. I see renegades a lifetime. I see the bad time today. Don't go wrong tonight. You're gonna take your life. There's a bad moon on the rise. Oh, don't go wrong tonight. Here's a gonna take your life. There's a bad moon on the rise. Uou! Valeu, gente. Muito obrigada.